Olá, seja bem-vindo à SR Consultoria e vamos a mais um vídeo da nossa playlist de interpretação da norma ESE 17025 e hoje nós vamos tratar do item 6.3 de instalações e condições ambientais. Então vamos ver nessa aula quais são as condições ambientais, ou como devem se dar essas instalações e condições ambientais no intuito de gerar resultados válidos, que é o que esse referencial normativo busca. Vamos lá então. O item 6.31, então, inicia dizendo que as instalações e as condições ambientais devem ser adequadas às atividades de laboratório e não podem afetar adversamente a validade dos resultados. Então, adequadas às atividades de laboratório. Só lembrando que as atividades, então, podem ser a amostragem, os ensaios e ou calibração, ou análises ainda que o laboratório possa realizar. E não podem afetar diversamente, Então, o que seria esse afetar diversamente a validade dos resultados, Ou seja, desvios, adequação às condições ambientais que uma norma técnica, um requisito técnico requer daquele processo, daquela atividade de ensaio, ou de amostragem, ou de um serviço de calibração, para que se mantenha as características originais daquela amostra, ou que ela esteja numa condição que é necessária a validação desses resultados depois. Vamos dar um exemplo aqui de caracterização de um material para aplicação, para o uso final dele. Tem ali alguns ensaios. Quais são as características? Onde que a gente se baseia? Vamos começar perguntando assim, mas como que eu sei que está adequado, Aonde que eu tenho que procurar esse requisito técnico de adequação dessas condições? Vamos supor que está aqui leigo, não sabe como fazer isso. Para atender um requisito técnico, essa exigência, você precisa se perguntar qual vai ser a aplicação, qual que vai ser o uso final desse produto, desse material. Então, é o uso final que vai dizer para você quais as condições às quais esse material deve ser ensaiado, porque se há um ensaio de caracterização e ele tem que chegar aos resultados, atender a critérios de desempenho do produto ou de qualidade do produto, que seja próximos àquela aplicação para o uso, a resposta seria, então, qual o uso? Como, em que condições esse material vai ser utilizado? Por que eu estou indo por esse caminho mais abrangente, Para resumir o todo, porque exemplos, se a gente condições ambientais que podem afetar, depende da área de aplicação, depende do produto, depende da amostra que vai ser aplicada, do material que vai ser aplicado, do item que vai ser calibrado. Então, é muito abrangente. Então, como eu não posso citar aqui todos os exemplos, eu já estou pegando esse exemplo de caracterização para a gente conseguir aí abrir um pouco mais a mente, E verificar, então, quais são as bases que podem fazer com que esses resultados, o nível de adequação às condições ambientais, possa afetar esses ensaios, essas atividades lá para o resultado final. Vamos continuar aqui nessa linha de raciocínio desse ensaio de caracterização de um material ou de um produto. Então, onde que vai estar esses requisitos técnicos? Provavelmente, se ele tem um requisito técnico, vai estar lá no requisito técnico. Se ele não tem um requisito técnico, talvez ele tenha uma norma técnica, de aplicação daquele produto que pede essa caracterização, que demanda ali os critérios de aceitação para essa caracterização. Provavelmente é nesse documento que vai estar essas condições ambientais. Na verdade, deve estar. Em geral, estão nesses requisitos, mas eu não tenho nada. Eu não tenho uma norma técnica, eu não tenho um referencial técnico, um regulamento técnico, desculpe, Eu não tenho nada compulsório ali que demande essa condição e nem esse produto ainda não tem norma técnica, Então, é o caso do item 7.22 lá, que a norma que se aplica à seleção e validação de métodos internos do próprio laboratório, tá? Então, se eu não tenho nada e eu quero acreditar, esses ensaios, essa caracterização, eu preciso, então, recorrer, elaborar um método próprio do laboratório, certo? E validar esse método. Então, a norma, ela trata disso também, como atender essa situação quando não tem norma técnica, não tem regulamento. Bom, posto isso, então, vamos supor que eu tenha lá a norma técnica, um regulamento técnico, e que me diga ali as condições que devem ser mantidas no momento desse ensaio. Então, são essas adequações, que a gente deve buscar, quando for atender esse item aqui, o 6.3. Então, a gente deve se atentar que no momento de ensaio, as condições
a serem reproduzidas sejam as mesmas do uso final daquele produto. A norma técnica muitas vezes não vai falar isso, né? Eu estou explicando aqui para vocês para que fique mais fácil, né, o entendimento de abranger esse exemplo para todo o restante, tá? Como se diz assim, é a base, né, desse entendimento, né, desse requisito, tá? Mas aqui eu estou pegando um exemplo bem específico, tá? De caracterização de um produto, de um material para o uso, né? Tem N aplicações de atividades de ensaio, né? Não só de caracterização, tá? Tem de várias outras naturezas. Se a gente pegar na área ambiental, por exemplo, né? Tem ali medida de gases, né? Medida de poluição do ar, né? De poluição da água. Na área elétrica tem várias formas de ensaio, como por exemplo, medida de voltímetro, medida de corrente elétrica, né? Na área microbiológica, né? Quantos analitos não tem na área microbiológica, na área química? Então é muito abrangente. Se a gente for falar aqui desse item, a gente pode dar exemplos aqui eternamente que a gente não vai sair daqui, tá? Então, eu estou pegando esse exemplo já, né, para dar a base para vocês de como que você tem que pensar nessas condições ambientais quando não tem um requisito técnico, uma base, né, já específica, já consagrada, digamos assim, já formalizada, que seria uma norma técnica, um regulamento técnico, né? Então, tem a questão de validação desse método. E aí, eu não vou entrar aqui em como que valida método, porque a gente vai entrar lá no item 7.2 e a gente vai ver como é que faz isso depois, tá? Temos uma nota aqui que nos dá uma ideia, então, do que podem ser essas influências, né, que podem afetar adversamente a validade desses resultados. Então, podem ser, mas não estão limitadas, tá? Como eu falei, tem muita coisa. Contaminação microbiológica, poeira, distúrbios eletromagnéticos, radiação, umidade, alimentação elétrica, temperatura, som e vibração. Um outro exemplo que eu gosto de colocar seria o da alimentação elétrica. Então, vamos supor que você está lá fazendo um ensaio e tenha uma câmara de climatização, né? Aquelas amostras, vamos falar de amostragem aqui um pouco, para elucidar um pouco melhor processos de amostragem. E aí você tirou uma amostra lá da área microbiológica, tá? Vamos falar de um vírus ou de uma bactéria. E antes de realizar essa análise, ele precisa, né, ser mantido ali numa condição ambiental, nessa câmara climática, ou refrigerado, ou até mesmo congelado. Essa condição tem que ser mantida. Então, imagina que esse laboratório não tem uma preparação e certas condições ambientais devem ser mantidas. Vamos supor lá, sei lá, menos 20 graus Celsius. E o laboratório tem um expediente ali do horário comercial. Esse congelamento, digamos, essa condição ambiental tem que ser mantida, vamos supor que durante 2 dias. Encerrou o expediente do laboratório, fica lá essa câmara ligada durante a noite e vamos supor que aconteça lá uma queda de energia elétrica e a empresa não tenha ali um gerador, esse laboratório não tenha um gerador que comece a operar automaticamente quando da queda de energia. Vamos supor que o laboratório não esteja preparado nessa parte. E aí caiu aí, é um dia muito quente ou um local muito quente, vai afetar, né, as amostras, porque elas vão descongelar. E no outro dia de manhã, isso voltou, né, a energia durante a noite. No outro dia de manhã, não se percebeu, então, que essa amostra ela passou por essa queda, né, por essa influência dessa queda da energia, né, que desligou o equipamento. E aí ela voltou a funcionar. Então, essa amostra ela foi afetada. Então, como que esse laboratório vai assegurar que isso não aconteça? Porque ele não... Será que ele vai ter como saber no outro dia que houve essa queda, que foi descongelado e depois em seguida congelou de volta? E o tempo que ficou descongelado, será que afetou ou será que não afetou essa amostra? Mesmo que ele saiba, que ele tenha a condição de saber, de reconhecer, o que o laboratório vai fazer? Será que ele tem que analisar se afetou, se não afetou? Como é que ele faz? Ele tem condições de saber? Então, eu estou aqui colocando, é claro que se o pessoal aqui da área microbiológica estiver aqui, que trabalha com vírus, com bactérias, eles vão saber falar para a gente. Mas eu estou colocando aqui como questionamentos, né? Como se a gente fosse leigo, né? Ninguém que soubesse de nada. Como que a gente deve pensar em atender esse item?
nessa possibilidade, nesse exemplo aqui que eu estou dando também. O que seria ali o ideal, né, desse laboratório fazer? Se precaver com relação a essa situação de queda de energia, né, principalmente se está numa região que isso acontece bastante. Esse seria mais um exemplo, que é uma questão ali que pode acontecer da gente não ter o controle, porque não está ali perto, não percebeu o que se fez e acabou afetando e vai perder essa amostra ou vai invalidar esse resultado. Então aqui eu estou colocando uma outra situação, de como assegurar essa condição ambiental, mesmo que venha ocorrer dessa forma, né? Mesmo que você esteja ausente ali do lugar, né? O técnico não esteja presente para poder precaver com relação a isso. Quando da busca da acreditação, toda essa análise crítica que sobre esse item ela deve ser realizada para cada tipo de serviço, né, a ser executado, para cada atividade de amostragem, ou de ensaio, ou de análise, ou de serviço de calibração. No caso de serviço de calibração, né, tem também, né, tanto da parte de materiais de referência quanto de padrões de referência, padrões de calibração. Vamos pegar um peso, né, padrão. Vai ter que colocar ele numa câmara climática. Quais as condições que ele deve ser mantido para ele poder ser invalidar a comprovação metrológica dele, que é a calibração dele, porque é ele que você vai comparar, é ele que você vai fazer a calibração, é ele que você vai comparar, de repente, para fazer verificação, se for um laboratório de ensaio, né? Ou mesmo um laboratório de calibração, verificações intermediárias. Como que deve ser guardado esse material, né? Uma solução padrão, como é que ela deve ser guardada? Como é que você vai assegurar essas condições ambientais para influenciar das características dela, para que depois ela não vai invalidar esses resultados que você vai comparar, medindo com ela. Então, tudo isso precisa ser pensado antes, né? Precisa ser feita uma análise crítica sobre cada ponto, cada detalhe, cada equipamento, cada variável que esse equipamento vai medir, né? E isso deve ser documentado, né? E agora a gente vai continuar aí o requisito para ver o que mais que fala aí nessa situação.